No Jornal Gente, vem aí o Manhã Bandeirantes na programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Eu sou o Heitor Fredo. Nós vamos juntos até 11h30 da manhã com Manhã Bandeirantes, trazendo destaques nacionais, internacionais. Atenção voltada também para a nossa região metropolitana de Campinas. Atualização de trânsito e tudo o que você precisa saber nessas horas do dia, nesta quinta-feira, com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica, com a coordenação do Gil Kleber e com a participação do Tiago Prudente. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira. Vamos lá, hein? Campinas, neste momento, com temperaturas altas, predomínio de sol. A chuva prometida ontem chegou, não foi uma chuva muito forte, mas o suficiente para pelo menos melhorar um pouco a qualidade do ar. Agora Campinas tem 24 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, cidade com predomínio de sol e umidade relativa do ar na casa dos 57%. Pouco mais agradável, mas ainda com um acumulado muito pequeno de chuva nas últimas horas. E hoje, a região metropolitana amanheceu novamente com temperatura na casa dos 15 graus, previsão de nebulosidade variável, períodos de sol pela manhã, aumento na cobertura de nuvens à tarde, ventos soprando ainda durante a manhã, mas ficando mais fortes, mais intensos com o passar do dia. Máxima para hoje prevista na casa dos 31 graus. Vem aí tempo quente de novo, tendência de predomínio de sol e com temperaturas altas mais uma vez. A possibilidade de novo de chuva hoje no final da tarde, segundo os meteorologistas do CEPAGRE. Olha, agora há pouco foi retirado um veículo da Avenida Norte Sul após um acidente registrado nas primeiras horas do dia, por volta das 5 da manhã. Num ponto da Avenida Norte Sul, sentido Taquaral, o motorista perdeu o controle da direção, se chocou contra um poste. O poste caiu, ficou apoiado na fiação. O motorista, felizmente, não teve ferimentos e declarou que havia ingerido bebida alcoólica. Esse veículo foi retirado instantes atrás e o trânsito está fluindo normalmente neste momento. Dificuldade maior agora na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Campinas, na pista sentido capital. São 2 quilômetros de lentidão em função do excesso de veículos. Do quilômetro 106 ao quilômetro 104, motorista precisa ter paciência nesse momento. Há outros pontos de lentidão também ao longo do corredor Anhanguera Bandeirantes, na rodovia Anhanguera, lá em Jundiaí, de 62 ao 60, 2 quilômetros sentido capital, e também
há lentidão nesse momento na chegada à cidade de São Paulo. Pela rodovia dos Bandeirantes, o motorista faz melhor a viagem agora, tem 3 quilômetros de lentidão no trecho que passa por Jundiaí, tem aquela tradicional para e anda, aquela situação de motorista que vai chegar à capital paulista também pela rodovia dos Bandeirantes, mas em função do congestionamento em Campinas, a melhor opção para quem vai à cidade de São Paulo, nesse momento, é a rodovia dos Bandeirantes e não a rodovia Anhanguera. Evite o trecho, se você puder, na manhã desta quinta-feira. Nos outros trechos que passam pela região, trânsito fluindo bem, apenas lentidão no anel viário Magalhães Teixeira por conta das obras de substituição do asfalto. 10 horas da manhã, 5 minutos. O assunto hoje no mundo político não poderia ser diferente, vem do Equador. Um atentado contra um candidato à presidência da República registrado ontem durante uma atividade parlamentar, durante uma atividade política. Fernando Villavicencio foi assassinado com tiros que também foram disparados na direção de outras pessoas que estavam na reunião na capital Quito. Para a gente entrar nesse assunto e contextualizar, primeiramente, como foi o atentado e quem era a vítima, quem era o candidato à presidência do Equador, nós vamos acionar a nossa reportagem com a Cíntia Martins a partir de agora. O atentado aconteceu no fim da tarde na capital do Equador, por volta das 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Fernando Villavicencio foi atingido por 3 disparos na cabeça na saída de uma reunião do partido enquanto entrava no carro. Outras pessoas que estavam no comitê de campanha se jogaram no chão. Há registro de mais feridos. Fernando Villavicencio, que tinha 59 anos, começou a carreira como jornalista investigativo. Em 2014, chegou a ser preso e recebeu asilo político no Peru. Nessa época, revelou casos de corrupção na gestão do então presidente equatoriano Rafael Correa. Ex-congressista, Villavicencio concorria pelo partido de centro Movimento Construye. Ele estava na reta final da campanha e figurava em segundo lugar nas pesquisas. Na última segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral Equatoriano afirmou que o candidato estava recebendo ameaças de morte. Mais recentemente, ele presidiu a comissão de fiscalização depois da dissolução da Assembleia pelo atual presidente Guilherme Lasso, em maio. Villavicencio emitiu um relatório favorável a Lasso, o que gerou críticas dos outros parlamentares. Pelas redes sociais, Guilherme Lasso escreveu que o crime organizado havia ido longe demais e estava indignado e consternado com o assassinato. Completou dizendo que, pela memória e pela luta de Villavicencio, o crime não ficaria impune. O suspeito do atentado foi morto durante a troca de tiros. As eleições no Equador estão marcadas para o próximo de agosto. Assim que a informação foi divulgada e chegou ao mundo todo, o Itamaraty emitiu uma nota com um posicionamento oficial do Brasil sobre o atentado que aconteceu no Equador. Quem conta pra gente o que foi a posição oficial do governo, direto de Brasília, é o repórter Alex Guzmão. O ataque ocorreu à tarde, mas a notícia só chegou à noite. E, claro, pegou todo mundo de surpresa. Tanto que o Ministério das Relações Exteriores só se manifestou pouco antes da meia-noite. Em nota, o Itamaraty declarou profunda consternação com o assassinato de Fernando Villavicencio, em Quito. O governo brasileiro espera que todos os responsáveis sejam identificados e levados à justiça e prestou condolências à família do candidato presidencial, ao governo e ao povo do Equador. Eu volto com vocês. Obrigado, Alex. Uma das maiores facções criminosas do Equador, Los Lobos, assumiu a responsabilidade pelo ataque que matou o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio. Segundo o portal La Razón, o grupo divulgou um vídeo nas redes sociais assumindo a autoria do crime. Um dos homens encapuzados, segurando arma de grosso calibre, diz no vídeo: toda vez que políticos corruptos não cumprirem suas promessas quando receberem nosso dinheiro, que é de milhões de dólares para financiar sua campanha, serão dispensados. O grupo ainda ameaçou outros políticos do país, citando nomes. Você também, Han Topic, mantenha a sua palavra.
Se você não cumprir suas promessas, você será o próximo. Esse vídeo foi publicado há pouco nas redes sociais, já está também nas mãos das autoridades equatorianas para tentar entender qual é a veracidade disso. E esse nome citado de Jan Topic é um empresário equatoriano que também disputa as eleições presidenciais no país. Era um dos concorrentes, portanto, com o candidato que foi assassinado. Para a gente entender a situação desse momento, como está o Equador depois do atentado, nós vamos agora acionar a repórter Beatriz Ferretti, que vai trazer as últimas informações do país vizinho aqui da América Latina, que hoje é o foco do cenário político em todo o planeta. Pois não, Beatriz? É violência política, é isso que se fala nos jornais do Equador e também em todo o mundo nesta manhã, horas depois do atentado que matou Fernando Villavicencio, que era um dos principais candidatos à presidência do Equador. Você disse bem, o país vai passar por eleições presidenciais antecipadas no próximo dia 20 deste mês, depois que o atual presidente Guillermo Lasso dissolveu o parlamento e convocou as eleições enquanto passava por um processo de impeachment. O candidato Fernando Villavicencio tem 59 anos, pertence a um partido de centro e ele saía de um comício político ontem à noite quando foi alvo de tiros. A informação mais nova é de que o presidente Guillermo Lasso, atual presidente, decretou estado de exceção. O que significa isso? Ele está colocando as Forças Armadas nas ruas para garantir a segurança de todo o território nacional. E essa medida emergencial vai durar pelo menos 60 dias. Além disso, ele garantiu que as eleições vão acontecer normalmente, mas também pediu um reforço do Exército e da Polícia para garantir a segurança. A gente também tem a informação de que a polícia prendeu 6 suspeitos relacionados a esse atentado. O atirador foi morto momentos depois em uma troca de tiros, mas momentos depois também outros 6 suspeitos foram detidos e continuam sob a custódia da polícia. Inclusive, armas foram apreendidas pelos policiais, fuzis, pistolas, cartuchos com esses suspeitos que tentaram fugir. Na fuga, eles chegaram a lançar uma granada contra os policiais para tentar dispersar os agentes, mas a granada não explodiu. A população também não aguenta mais essa situação, insatisfeita, e ontem, de madrugada, foi às ruas para protestar contra esse atentado. Eles se mobilizaram em frente ao hospital, para onde o candidato Fernando Villavicencio foi levado. E, além disso, o governo também decretou 3 dias de luto oficial. Obrigado, Beatriz Ferretti. Tiago Prudente, uma das cenas mais chocantes que eu me lembro dos últimos anos numa campanha eleitoral, numa disputa eleitoral, e agora já com, pelo menos publicamente assumido, mas ainda é alvo de investigação, claro, o ataque teria como o seu organizador, o seu idealizador, um grupo ligado ao narcotráfico do Equador, uma facção criminosa chamada Los Lobos, que publica esse vídeo nesta quinta-feira, assumindo a autoria desse atentado. Heitor, ontem eu estava na Band ainda por volta de 10 da noite, quando essa notícia chegou. Então, imagina só, chega um atentado a um presidenciável no Equador, infelizmente ele acabou aí falecendo, e ali a gente começou a apuração do que teria acontecido. Informações ainda muito desencontradas, e aí a gente consegue entender o contexto. Pesquisei bastante sobre a política equatoriana, e a gente percebe que lá há uma questão muito parecida com o Brasil, que é a influência de facções criminosas. Que demonstra uma questão que é muito importante: o quanto o crime organizado acaba impactando no dia a dia de um país. No Equador é basicamente isso que aconteceu. Essa facção criminosa Los Lobos é uma dissidência de outra facção criminosa que chama Los Choneros, que inclusive tinha ameaçado o candidato que foi morto no Equador há algumas semanas. Ele chegou a dizer isso em público, dizendo que foi ameaçado, e por isso havia suspeita de que esses Los Choneros teriam sido os responsáveis pelo ataque. Agora esse grupo, que é dissidente desse outro grupo, assumiu esse atentado. Facções que basicamente sobrevivem ali do tráfico internacional de cocaína. Então a gente tem agora essa investigação do Ministério Público lá no Equador para tentar entender o que é,
Mas, ao mesmo tempo, esse vídeo gravado por essa facção levanta também outras questões no Equador, porque eles dizem que candidatos corruptos que não cumprirem o que eles fizerem, ameaçam outro candidato, que eles acabam colocando milhões nas campanhas, é um outro ponto que o Ministério Público vai ter que investigar. Essas facções criminosas estão patrocinando candidatos no Equador? Até que ponto isso chega? O país que já vive uma crise política com a dissolução do Congresso lá pelo presidente atual, que estava sofrendo um processo de impeachment, dissolveu o Congresso e está governando por decreto agora e convocou novas eleições. Então é um cenário muito complicado em que a gente precisa ficar muito atento, porque nesse momento o que acontece? A democracia equatoriana, que já estava frágil, com tudo que o atual presidente fez, fica ainda mais frágil no momento em que um candidato à presidência é assassinado. Então a gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer, aos próximos passos do Equador. E, por exemplo, o atual presidente convocou o exército para dar nas ruas, mas garantiu que as eleições serão realizadas. E isso é muito importante. O processo eleitoral tem que continuar para que o povo equatoriano possa escolher o seu próximo presidente. Esse é um ponto fundamental para que o Equador consiga manter a estabilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, mostra um cenário que, e eu gosto de fazer essa comparação, no Brasil a gente tem facções criminosas que também estão envolvidas em políticas e que também têm influência política, e a gente sabe disso, e a gente vê uma similaridade em outros países da América do Sul, que ficou muito claro no Equador com esse atentado a um candidato que infelizmente morreu. Então é preciso atenção, até porque eu sempre coloco o seguinte: essas situações, quando acontecem em outro país, podem dar ideias para outras facções criminosas, e isso é muito perigoso sobre a influência delas. É claro que aqui no Brasil a gente já teve um caso semelhante, não foi uma facção criminosa, quando houve o atentado ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, e a gente sabe como isso é prejudicial ao processo democrático, porque você tira um candidato da corrida, ele não consegue expor suas ideias e ainda coloca uma vida em risco. Naquele caso, felizmente, o presidente Jair Bolsonaro sobreviveu, mas a gente sabe o quanto isso é perigoso para a democracia. A gente espera que o caso seja esclarecido e comprovado aí quem fez esse ataque, que as autoridades equatorianas consigam aí uma saída, e sem dúvida nenhuma uma saída democrática, e a eleição aconteça, né, Heitor? A violência política, infelizmente, não é uma realidade apenas no Brasil, é uma realidade no mundo todo. Nós vivemos numa era em que nós estamos assistindo ações que acontecem contra personagens políticos, contra candidatos. E eu, particularmente, estou muito incomodado com um tipo de repercussão que a gente vê aqui no nosso quintal, aqui no nosso país, aqui na nossa realidade diária. Se você olhar hoje nas redes sociais, claro que rede social é hoje, infelizmente, um antro de violência, de discussões que passam demais do tom de acusações. Mas por trás daquele perfil, mesmo que tenha um nome que não é verdadeiro, uma foto que seja fake, existe um ser humano, existe alguém que está escrevendo. E a primeira pergunta que se faz quando morre um candidato a presidente é: ele era de esquerda ou ele era de direita? Não para entender o contexto político, não para entender o cenário eleitoral do Equador, mas para saber se a pessoa vai se solidarizar ou não com aquela vítima. Para saber se de alguma forma dá para trazer para a narrativa do seu país, do seu candidato, do seu, enfim, político de estimação, uma narrativa que tem uma realidade bem própria no Equador. O que menos importa é se o candidato que foi vítima de um atentado era de esquerda, de direita, era progressista, era um candidato mais alinhado às pautas sociais ou às pautas de comportamento. É um candidato à presidência morto durante um processo eleitoral. Isso é muito grave. E é uma vida perdida aos 59 anos, tirada por criminosos. Então, me assusta um pouco essa falta de sensibilidade que a política talvez não tenha transformado, mas tenha exposto de muita gente, de muito ser humano, de muito brasileiro, que hoje vai ficar mais ou menos
triste com a história, sabendo que Fernando Villavicencio era um candidato de centro, que já foi de esquerda, que estava mais voltado a centro. Não dá pra gente transformar isso em uma narrativa em que a violência esteja assim, tão banalizada, tão colocada como mas então não pensa igual a mim, não vou ficar tão triste, não vou dar tanta atenção. Isso tem me chocado. E você pode ver comentários nos grandes portais que abrem caixa de comentário. O que mais tem agora é mas ele era amigo de não sei quem, mas ele já foi próximo de não sei quem, que é próximo desse, que é concorrente daquele. Tudo ligado ao Brasil. Vamos com calma, gente. Vamos analisar primeiro o que está acontecendo no mundo, porque a política está violenta no mundo todo, e tentar não trazer isso para cá. Mas parece que as pessoas não conseguem sair dessa bolha, Thiago. Heitor, é aquela história, né? As pessoas entraram no estágio de esquecer a primeira coisa, é um ser humano que está ali, a gente tem que se solidarizar por aquele ser humano que perdeu a vida dentro de um processo eleitoral, sofreu uma violência política, a família daquela pessoa, esse é o primeiro passo. O segundo é as pessoas simplesmente acharem que tudo tem uma explicação ideológica. Não é isso, gente. E primeiro, muita gente nem conhece o contexto político do Equador. Cada país tem um contexto político diferente. Eu, por exemplo, tive que estudar. Eu fiquei até 2 da manhã lendo sobre a política equatoriana para poder comentar aqui, para entender um pouco mais sobre o que acontece no Equador, sobre a realidade. E aí as pessoas simplesmente trazem para cá como se tivessem uma explicação para tudo, como se estar ligado à direita ou à esquerda fosse uma explicação para isso, e mais. Aí aquela palavrinha que eu não gosto, cria uma narrativa para atender os seus interesses. Isso é o pior de tudo, excluir todo o contexto, excluir os fatos, para simplesmente uma situação atender à sua narrativa. Mas isso que você falou das redes sociais também me incomoda muito, me incomoda porque a gente esqueceu o principal, que é a humanidade, é ser humano, entender que uma pessoa sofreu um atentado, que uma pessoa morreu, que uma família perdeu um pai, perdeu um filho. Esse é o ponto central, e que esse caso precisa ser investigado. Esse é o ponto central. E aí as consequências políticas no Equador são consequências daquele momento, daquela estrutura política, que não tem nada a ver com o Brasil. Fazer esse tipo de comparação é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem nem palavras para criticar aqui, mas demonstra que a gente precisa evoluir e evoluir demais para compreender essa situação. E tem muita gente também que sabe disso e faz isso nas redes sociais, né, Heitor? De propósito, de mau caratismo mesmo, porque sabe que vai atender os seus interesses. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não sei se você concorda, mas eu tenho essa sensação. Tem muita gente que usa de mau caratismo e acaba empurrando muitas pessoas que acabam seguindo essas pessoas e não tem ali, acabam apenas reproduzindo. Mas muita gente usa de mau caratismo porque sabe que uma coisa não tem a ver com a outra. Exatamente. E eu sei que por trás da rede social existem interesses, eu sei que por parte das redes sociais existem estratégias de construir narrativas, mas existem seres humanos que estão construindo isso, existem pessoas que estão construindo isso, e isso é o que mais me deixa incomodado, triste de ver que, infelizmente, a vida humana ela é menos importante do que a ideologia que a pessoa que levou o tiro defendia ou seguia, enfim. A participação do nosso ouvinte pelo 971021493. O Adriano Vermelho escreve: uma interrupção violenta, uma morte precoce, enfim, a velha violência política latino-americana. Primeiro, que nunca surte o efeito desejado. E mais, independente dos motivos, não importando as razões, porque nada justifica uma atrocidade dessas, mas que sirva de alerta para todos, sem querer culpar as vítimas, pois ainda tudo está sendo investigado. Mesmo assim, serve até para nossos políticos. Cuidado com suas alianças. Cuidado para qual santo vocês rezam. Lembrando sempre, quem vive pela espada, morre pela espada. De novo, não que esse seja o caso. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado para não trazer para o Brasil
essa ideia fanática de que as coisas podem ser resolvidas na base da violência. E, infelizmente, o Brasil, como o Thiago bem destacou, já viveu um cenário parecido, com um ataque a um candidato, que foi à época Jair Bolsonaro, e que precisa também de uma ampla investigação. Mas a política está indo para um caminho que a violência está ficando banalizada. Esse é o grande ponto de preocupação. Essa é a grande situação que tem que chocar quando acontece uma coisa como essa e o mundo parar para olhar o que é que está acontecendo. Porque se nós perdemos a capacidade de fazer política, que é algo que é parte do ser humano, é parte da nossa negociação, é parte da nossa vida, e partir para o lado da violência, tenho muito medo de para qual caminho essa nossa geração, e não digo só de Brasil, digo de mundo, vai seguir pelos próximos anos. Tem mensagem de áudio chegando também pelo WhatsApp, mas antes, Thiago Prudente. Não, eu só queria pontuar uma questão. A gente falou do presidente Jair Bolsonaro, que foi vítima, mas a gente tem, por exemplo, vários, na eleição de 2022, a gente teve atentados políticos, em 2020 a gente teve também, 2018, 2016, alguns não ganham tanta repercussão, mas de candidatos a vereador, candidatos a prefeito, deputado. Vereadora eleita no Rio de Janeiro. Exatamente, são vários. A gente vive no Brasil episódios de violência política diariamente. É que muitas vezes não repercutem nacionalmente porque são questões mais locais. E nos rincões do Brasil, em cidades menores, a gente vê a violência política em grandes cidades, mas menos a gente vê ela acontecer de forma escancarada com menor intensidade, mas nos rincões do Brasil, nas pequenas cidades, a violência política é uma coisa naturalizada. A violência nas pequenas cidades, onde existe o controle ali de famílias que estão no poder há muito tempo, a violência política acontece. A gente não tem que esconder isso aqui com tapar o sol com a peneira. Então, assim, a gente fala muito do coronelismo, né, que existia no Brasil, e existe ainda. Isso se reflete em violência política. Quantos vereadores assassinados, prefeitos assassinados, ou candidatos que tinham potencial, e isso em cidades pequenas do nosso país, no interior do nosso país, em todos os estados brasileiros. Então, é preciso uma atenção. Essa questão do Equador desperta um debate que precisa ser feito aqui no nosso país. Como é que a gente vai combater a violência política? Porque o simples ato de você candidatar, você coloca a sua vida em risco, é algo que precisa se pensar, e às vezes a gente acha que está longe, mas está mais perto do que a gente imagina. E acontece com mais frequência do que é noticiado, porque às vezes não são casos aí no interior do Brasil, em pequenas cidades. 971021493, a sua participação também pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, DJ Alê, comentando aí sobre a morte do presidente lá, né? É lamentável, mas pensou se essa moda pega aqui no Brasil, com os políticos? Não cumpriu o que prometeu, morre, não vai sobrar um, porque a maioria dos políticos não cumpre o que promete, né? Haja vista o nosso próprio presidente em muitas coisas de campanhas anteriores e até agora, né? O nosso Vale Picanha, por exemplo, não veio. Já pensou se essa moda pega? Sou radicalmente contra a violência. Mas enfim, um grande abraço a todos, DJ Alê. 10h28, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente segue com o nosso giro de notícias aqui no Manhã Bandeirantes. Hoje tem participação do ouvinte também para tirar dúvidas sobre aposentadoria. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Fernando Sgadari para trazer mais sobre como você também pode dar entrada no seu processo de aposentadoria e como a sua situação específica pode ser resolvida. Vamos logo depois do intervalo para esses e outros destaques aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado tem Ponte Preta e Botafogo, às 17 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E no domingo tem Guarani e Juventude, às 15h45, no Estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Temos importação própria de rótulos para você levar para casa ou apreciar em nossas unidades. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 4.000 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional, nas modalidades presencial e online. Os cursos são feitos em parceria com a Escola Arquimedes, Seprocamp, Sebrae, DG Cursos Cuidadores em Ação, Microlins, Faculdade Ianguera e Softex. Para participar, os alunos devem ter 18 anos ou mais. E para saber a lista completa dos cursos, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 32 minutos. Uma oportunidade para você que está neste momento buscando emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, oferece 4.485 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Mesmo para quem já está no mercado, uma oportunidade de também ter novos aprendizados, e todos os cursos são gratuitos. Tem na modalidade presencial e tem curso também na modalidade online. Essas são ações feitas em parceria com a Escola Arquimedes, Seprocamp, Sebrae, com outros cursos, e você pode entrar agora na página campinas.sp.gov.br, que ali você tem mais informações sobre essas vagas. Você conferiu aqui também ao longo da programação da Rádio Bandeirantes informações sobre esse assunto. 10h33. Hoje, dia de tirar dúvidas sobre aposentadoria, e quem está conosco na linha é o Fernando Sgadari, da Ampla Aposentadoria. Nosso ouvinte sempre mandando muitas perguntas e o Fernando tirando todas as dúvidas. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, Heitor, e a todos os ouvintes. A aposentadoria é algo sério e é com a Ampla. A Ampla é especialista em aposentar no INSS. Então, a todos aí, entre em contato, busque informação sobre a sua aposentadoria, se é possível aposentar agora, quando conseguirá o melhor valor da sua aposentadoria com a Ampla Aposentadorias. Fernando, pergunta aqui da Roselaine. Ela diz que possui o tempo para se aposentar, mas não sabe se compensa. Como é que dá para saber se vale a pena se aposentar ou contribuir um pouco mais para adiar a aposentadoria? Excelente pergunta. Isso, a Ampla Aposentadorias faz esse tipo de planejamento, tá? Então é importantíssimo você saber se é possível, né, agora, qual será o valor da sua aposentadoria. Às vezes uma regra tem uma redução. Então você pode se aposentar agora com uma redução, exemplo, de R$800. Você espera completar a idade,
a mulher completou 57 anos, ela pega o artigo 20, que pode pegar 100%. Então, às vezes, esperando alguns meses, né, faz a diferença aí de 800, R$1.000 a mais por toda a vida. Então, cuidado, faça esse planejamento, verifique quando será o seu melhor valor da sua aposentadoria. Não é somente se aposentar, é buscar a melhor regra, buscar o melhor valor. E isso, a Ampla Aposentadorias faz com excelência. 10h34, Fernando, quem nunca contribuiu para o INSS ou não possui o tempo mínimo necessário para a aposentadoria, pode ter direito a algum outro benefício? Existe essa possibilidade? 10h35, a gente vai reposicionar o áudio com o Fernando Sgadari, que está conosco para tirar dúvidas sobre a aposentadoria. Você também pode mandar a sua dúvida nesse nosso bate-papo com o Fernando da Ampla Aposentadoria pelo 97102-1493, 97102-1493. E, claro, sua pergunta é sempre muito bem-vinda e passada a um especialista pode fazer com que você também tire a sua dúvida. Fernando Sgadari, me ouve? Sim, na linha. A questão sobre quem nunca contribuiu para o INSS ou não possui o tempo mínimo necessário para a aposentadoria. Existe algum outro tipo de benefício para essa pessoa? Sim, quem nunca pagou o INSS, tá? Quem nunca recolheu, deve mesmo assim buscar a Ampla Aposentadorias, porque existe um benefício, tá, chamado Amparo Social Idoso, tá, que a mulher com 65 anos, o homem com 65 anos, e a renda do grupo familiar não ultrapassa um limite, você pode receber 1.320. Então, quem nunca pagou o INSS pode receber 1.320 por mês. Tá, isso mesmo, pode receber um salário mínimo, tá, por mês. Então é importante, né, entrar em contato no 982 73 8053, que a Ampla vai, né, ajudá-lo nessa possibilidade de conquistar um salário mínimo, mesmo sem ter contribuído. Lembrando que existem alguns requisitos que precisam ser analisados e a Ampla vai verificar nessa possibilidade. Então entre em contato 982 73 8053. Uma última dúvida que chega agora da ouvinte Lívia, ela é moradora da cidade de Valinhos e ela quer saber como é a situação para quem é MEI, microempreendedor individual. Também tem direito à aposentadoria, Fernando? Sim, o MEI, ele dá direito à aposentadoria por idade, tá? Quando a mulher completa 62 anos e 15 anos contribuído. O MEI, né, dá direito também a auxílios por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, todos os outros benefícios, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, se você for aposentar por tempo de contribuição, possivelmente você vai ter que complementar o valor, né, para a alíquota de 20%, porque o MEI é 5%. Então é importante fazer esse planejamento. Será que estou pagando corretamente para a minha aposentadoria no futuro? O MEI é só por idade. Se a senhora for aposentar por idade, está pagando correto. Se a senhora for aposentar por tempo de contribuição, você pode, né, complementar o MEI, que é o código 1910. Então é importante fazer esse planejamento. Entre em contato, Lívia, no 982 73 8053. Para quem tem mais dúvidas, Fernando, e quiser também conhecer o trabalho da Ampla pessoalmente, o endereço em Campinas e também outros contatos para muita gente que certamente está nos acompanhando e que vai poder tirar as dúvidas pessoalmente. Nós estamos localizados, Heitor, e todos os ouvintes, na Norte Sul, né, em Campinas, 575, no térreo, né? O telefone de contato é o 33 99 35 55. O WhatsApp, né? Só mandar um oi que a gente vai entrar em contato, ou, né, entre em contato que o pessoal vai, né, dar uma resposta. Se estiver ocupado também, em breve eles retornam, que é o 982 Peraí, agora fugiu aqui. Desculpas. 10h39, a Ampla Aposentadoria, 98273 8053, 98273 8053, número que também é o WhatsApp para você entrar em contato com o Fernando e com toda a equipe que vai te atender. Fernando, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes.
Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado, Heitor. Peço desculpas aí, o telefone fugiu. 982-73-8053. Obrigado, Heitor. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço. Semana que vem tem mais momento para você tirar a dúvida também sobre aposentadoria, mandando a sua questão para o 97102-1493, o nosso WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes. Atualização sobre a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ontem nós trouxemos como foi a operação que deteve, nas primeiras horas do dia, Silvinei, e ao longo do dia, o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, esclareceu pontos do porquê Silvinei deve, nesse momento, ser detido durante as investigações. Quem atualiza a gente sobre esse ponto da investigação, da apuração, é a repórter Natália Passi. Bom dia para você, Natália. Muito bom dia a você, ótimo dia quem nos acompanha. Depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, está marcado para as 2h da tarde na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele que será ouvido justamente pelo delegado responsável por este inquérito, esta apuração sobre essa suposta interferência nas eleições presidenciais em outubro do ano passado. Ele, como você disse, foi preso ontem pela manhã em Florianópolis, Santa Catarina, não demonstrou qualquer tipo de resistência, inclusive há fontes da Polícia Federal que afirmam que durante o momento da prisão dele em Santa Catarina, ele chegou a chorar, mas não demonstrou então qualquer tipo de problema, de resistência a ser levado ali pela Polícia Federal, e logo na sequência, no início da tarde, por volta das 2h da tarde, ele foi transferido em um avião da Polícia Federal aqui para Brasília. Ele que já passou por uma audiência de custódia ontem e passou também a primeira noite dele preso em uma cela da superintendência. Então, a expectativa é justamente desse depoimento hoje, para que ele explique essas questões envolvendo a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado. A autorização para essa operação da Polícia Federal ontem aconteceu por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que no fim da manhã de ontem, início da tarde, tirou o sigilo da decisão dele que autorizou essa operação e disse que a conduta de Silvinei Vasques, que foi narrada pela Polícia Federal ao pedir então a autorização para essa operação e para essa prisão, foi de questões ilícitas e gravíssimas, e que há sim elementos que indicam que a Polícia Rodoviária Federal, com a condução dele na gestão de Silvinei Vasques no ano passado, utilizou então de maneira indevida da máquina pública para tentar interferir nas eleições presidenciais. Eu volto com você. Muito obrigado, Natália Passi. Silvinei Vasques, portanto, hoje presta um depoimento e a expectativa é que haja algum esclarecimento sobre fatos novos, porque o que foi investigado do segundo turno da eleição já foi alvo de questionamento na CPI, de depoimentos anteriores, e a partir da prisão é de se esperar que um fato novo tenha aparecido por parte da Polícia Federal, por parte dos investigadores, e que isso deve ser confrontado através do que já foi dito anteriormente em Silvinei. Então, a expectativa é que apresentem pelo menos provas que demonstrem que até aqui a defesa apresentada por Silvinei não condiz com os fatos. E daí para frente, a investigação ganha um novo salto, um novo passo. Tiago Prudente. Agora a gente tem que aguardar essas etapas da investigação para a gente entender exatamente todo o contexto. Ontem eu estava conversando com algumas fontes, também foram divulgadas algumas informações sobre, inclusive, aquele mapa que foi apresentado na reunião de organização da Polícia Rodoviária Federal, que mostra que a PRF estava ali em locais onde o presidente Lula teve votações acima de 70%, teve mais de 70% dos votos, onde essas operações iriam se concentrar. Então, agora, todo esse desenho na investigação da Polícia Federal. Tem um ponto importante. Nesse momento, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, está prestando depoimento na CPI dos atos golpistas, mas na CPI dos atos golpistas da Assembleia do Distrito Federal, da Câmara do Distrito Federal. Então, nesse momento, ele está fazendo esse depoimento. Não é Assembleia, é Câmara no Distrito Federal, para os deputados distritais lá, esse depoimento. E ele confirma
o seguinte, manteve o depoimento da CPI dos atos golpistas e diz que o protocolo que ele traçou não foi seguido. E agora a gente está aguardando para ver o que ele vai falar referente a Silvinei Vasquez, porque ele já tinha dito que não tinha tido acesso a esse plano da PRF e está se isentando. Vamos ver se ele vai manter essa posição, porque agora a história mudou. Desde que ele prestou o depoimento, teve a prisão de Silvinei Vasquez e agora esse novo depoimento, a gente teve fatos novos que não foram explorados naquele depoimento da CPI dos atos golpistas. Então a gente tem que aguardar agora, Heitor. Vamos ver se sai alguma novidade nesse depoimento hoje, algo que consiga contribuir para criar essa linha do tempo, para que ela se ajuste, né? Porque tem alguns pontos que ainda estão fora, que a gente não consegue entender o que aconteceu nesse meio tempo, e a gente espera aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser o caminho. A PF, pelo que se tem informação, tem ali um robusto, um robusto arcabouço, eu ia dizer, muitas provas envolvendo Silvinei Vasquez, por isso o pedido de prisão, e agora Anderson Torres também fica numa situação complicada, porque ele era o chefe da PRF, o diretor era o Silvinei, mas a PRF responde ao Ministério da Justiça, coordenado na época pelo ministro Anderson Torres. Vamos aguardar para ver, porque essa história ainda promete sair muita coisa daí ainda sobre o que aconteceu naquele dia das eleições, naquele segundo turno, o porquê daquelas blitz no Nordeste do país. 10 horas da manhã, 45 minutos. Manhã Bandeirantes também é informação e prestação de serviço. A partir de hoje, dia 10 de agosto, tem mudanças em linhas de ônibus que passam pela Campos Sales. Atenção, você que me acompanha agora a caminho do trabalho, você que utiliza o transporte público de Campinas. Itinerários das linhas 240, que faz Jardim Garcia Shopping Dom Pedro, da linha 271 do Jardim Pacaembu, mudança de itinerário da linha 362 do Parque Brasília 1 e 386, que é a linha da rodoviária. Juntas, essas linhas transportaram no mês de junho quase 13 mil passageiros em dias úteis. Então, estamos falando de algumas das mais movimentadas linhas. Elas vão sair da Campos Sales para reduzir a circulação de veículos e melhorar o desempenho dos ônibus, para não complicar ainda mais um local que passa por obras, uma obra prevista para só terminar no início do ano que vem, dentro do projeto Viva Campos Sales. Tem todo um plano ali de requalificação da área central. Vai ser feito na Campos Sales algo parecido com o que aconteceu na Francisco Glicério, tirando os postes, a fiação e colocando tudo de forma subterrânea. Claro que isso, nesse momento, faz com que o trânsito fique mais comprometido. Então, essas linhas vão deixar de circular pela Avenida Campos Sales. Para você tirar todas as dúvidas do novo itinerário, você pode entrar em contato pelo telefone 118, o Fale Conosco da Indec. Falando sobre a Campos Sales, tem mensagem do ouvinte Carlos da Vila União fazendo uma cobrança aqui ao Poder Público. Diz o seguinte: sobre a revitalização da Campos Sales, que vai seguir a mesma linha do que foi feito na Glicério, gostaria de saber o que será pensado, o que será feito a respeito das pichações que existem nessas duas avenidas e em outros pontos do centro. Ele questiona se a prefeitura tem algum plano para acabar com esse problema. A pichação também é uma questão de segurança pública e dependeria, claro, de fiscalização por parte de guarda municipal, por parte de polícia militar, que no centro da cidade tem todo um trabalho sendo feito de intensificação, principalmente não só pela pichação, mas por conta dos furtos frequentes que acontecem na região. Então está aqui uma cobrança por parte do Carlos, morador da Vila União, para que isso seja um ponto também de muito cuidado do poder público para não deixar que isso comprometa a beleza do centro da cidade, podemos dizer assim. São 10h48 e ainda falando sobre as questões municipais, um decreto que regulamenta a lei do cerol foi assinado ontem à tarde pelo prefeito Dário Saad, proibindo o uso, a produção, o comércio, armazenamento, transporte e distribuição de cerol. É uma mistura que faz com que o material cortante da pipa coloque em risco também pessoas que caminham pelas ruas e principalmente motociclistas. Quem descumprir essa lei municipal vai receber uma multa no valor de R$ 4.480. Em caso de reincidência, a multa dobra. Pais ou responsáveis legais assumem a consequência se a infração for cometida por um adolescente, por um menor de idade.
além da multa, também vão receber uma advertência escrita. O cerol já é proibido, já tem uma lei nacional. Agora, o que se tem também é a possibilidade de multar pela lei municipal comércios que vendam esse tipo de material. E aqui você tem que estender não apenas para o cerol especificamente, que às vezes é produzido de forma caseira e passa esse material, esse líquido na linha, mas as chamadas linhas chilenas, que já são fabricadas mais grossas com material cortante, que também coloca em risco e coloca muita gente em risco pelas ruas da cidade. A gente chega numa situação que o óbvio também precisa ser colocado como lei, porque mesmo com todos os alertas, com todas as campanhas de risco, infelizmente o que mais se vê no céu de Campinas é linha de cerol que está enroscando em pássaros, que está comprometendo as vias públicas e que está colocando em risco a população. Tiago. Exatamente. Acho que é um ponto importante essa legislação criada em Campinas, porque a gente cria aí uma regulamentação a mais, uma lei que também já estava ali esperando para esse processo já há algum tempo. A gente tem essa lei nacional que já proíbe, mas agora as autoridades da cidade têm aí mais instrumentos para conseguir coibir a linha com cerol, né? Isso é muito importante, porque coloca em risco a vida de milhares de pessoas, de motoqueiros, de motociclistas que estão aí todos os dias circulando pela cidade, para o lazer, para o trabalho, para se deslocar, e acabam aí com o risco de ser acertado por uma linha no pescoço e, infelizmente, via óbito. E a gente já viu vários casos dessa maneira. E a maneira correta de combater isso é principalmente quem vende e a fiscalização desses locais. E é claro que a abordagem na rua para verificar se adolescentes não estão utilizando, isso é muito importante. E essa questão de responsabilizar os pais também, o responsável desses adolescentes, é um outro ponto também importante que eu acho da lei, porque aí os pais vão ficar mais atentos ao que os filhos estão fazendo quando vão, por exemplo, soltar pipa. E soltar pipa é uma brincadeira tão divertida, para que a linha com cerol? Eu sei que o pessoal quer cortar um ao outro, já fui criança também, já soltei pipa, já apanhei por passar cerol na linha e nunca mais, uma vez só, nunca mais. Então acho que é esse ponto, coisa de criança, né? Então eu vou falar aqui que eu nunca eu fiz. também já. Eu também não vou ser hipócrita de dizer que quando criança, nos anos 90, era muito comum, mas a gente aprendeu dentro de casa que não é assim que se solta pipa, né, Tiago? Exatamente. Depois em casa houve ali que não se podia usar e eu nunca mais usei. A gente soltava pipa sem usar ali o cerol, a linha chilena, que chamou muito tempo. Então acho que esse é um ponto principal, essa responsabilização dos pais também. Espero que surta efeito a lei e a gente consiga diminuir pelo menos a incidência de casos como esse na cidade, porque infelizmente todos os anos, né, Heitor, a gente vê repetido casos de principalmente motociclistas que acabam aí sendo feridos ou até com membros, perdendo membros ou até morrendo quando encontram aí linha com cerol. 10h52, daqui a pouco a gente traz mais informações também da política nacional, a gente vai falar sobre outros assuntos, mas só para fechar aqui o nosso noticiário local por enquanto, a INDEC acaba de publicar uma nota dizendo sobre a sindicância que está sendo feita sobre o suposto favorecimento em fiscalização. É um caso que começa com uma investigação da Polícia Federal e resulta também numa sindicância interna. A INDEC diz o seguinte: sobre a sindicância será feita a prorrogação do prazo por mais 30 dias. Nesse período, os integrantes da comissão levantaram uma série de dados e documentos e começaram a fazer a análise de todo o material. Em função da complexidade do tema, agora começa o cruzamento dos dados levantados. Qualquer informação a respeito do conteúdo analisado será fornecido somente ao final da sindicância. Para você que não se lembra da operação que resultou num mandado de busca e apreensão e também em alvos ligados ao transporte público de Campinas, isso aconteceu neste ano, recentemente, uma operação do Ministério Público do GAECO relacionando a ligação do crime organizado com a possível lavagem de dinheiro utilizando permissionários dos transportes alternativos de Campinas. As empresas menores, chamadas vans, os micro-ônibus, teriam pessoas ligadas ao crime organizado
com a possibilidade de lavagem de dinheiro. Essa sindicância, ela tem como função auxiliar a investigação que segue em andamento por parte do Ministério Público. E quando se pede prorrogação de uma sindicância, já me parece um bom sinal, porque não tem aquele intuito que em outras investigações internas a gente já viu em Campinas, de passar um pano geral e dizer, olha, a gente procurou aqui, mas não tem nada. Até porque, nesse caso, o Ministério Público já tem muitos documentos. Então, que essa prorrogação de 30 dias seja para trazer novos fatos, novos elementos e auxiliar o Ministério Público na investigação. Não que a INDEC tenha poder de polícia e tenha autoridade para isso, mas sim que mostre transparência, e eu prefiro ver a prorrogação acontecer para que a investigação seja mais aprofundada do que se tivesse simplesmente entregue um relatório feito de uma forma que não passasse credibilidade. Tiago. Eu acho que é positivo, sim, a extensão aí, a prorrogação dessa sindicância e também a transparência de dizer, olha, a gente usou esses primeiros dias para recolher os documentos, o material é muito denso, não deu para concluir exatamente o que aconteceu e a gente vai continuar com a investigação. Aquela questão, a transparência é sempre muito importante. Então a INDEC continua com essa sindicância e a gente espera que a INDEC consiga trazer respostas até avançando aquilo que o Ministério Público já trouxe, para entender exatamente o que aconteceu. Então, acho que transparência é algo muito importante e eu acho que a empresa de desenvolvimento de Campinas acerta nesse ponto em continuar essa sindicância e não jogar tudo para debaixo do tapete. Porque a gente já viu outras sindicâncias, como você disse, né, Heitor, que, nossa, vamos investigar, pode deixar, que nós vamos investigar o que está acontecendo. Aí passa um tempinho, outro, às vezes a sindicância é arquivada e nada é divulgado, aí a imprensa vai questionar o resultado da sindicância. Aí o resultado é o seguinte, olha, nós investigamos, mas não encontramos nada aqui nos nossos documentos. Ponto. Aí, dá alguns dias, o Ministério Público vem e faz uma nova operação. Já vi isso acontecer algumas vezes. Nesse caso, a INDEC se manifestou, disse que ainda não conseguiu concluir a sindicância, porque tem um volume de material muito grande, e a gente espera que essa sindicância dê resultado. A gente não quer que não é obrigado a sindicância a apontar, olha, houve uma falha mesmo, mas que a sindicância traga um relatório robusto, explicando o que aconteceu, seja se não encontrou nada, seja se encontrou algo, que isso é muito importante. Isso é transparência, acho que é um ponto que o poder público tem que se aperfeiçoar a cada dia para a gente conseguir avançar e solucionar muitos gargalos aí que estão presentes no poder público. A transparência é uma delas, a gente teve muitos avanços nos últimos anos, mas ainda há muito a se avançar para a gente conseguir aí que a população consiga de fato fiscalizar, entender o que está acontecendo, esses processos internos. 10h57, com dor no coração, vamos nos despedir mais cedo de Tiago Prudente, que às quintas-feiras tem compromisso com o Grupo Bandeirantes de Comunicação em outras plataformas, mas que amanhã estará de novo conosco aqui às 10 horas, Tiago. Exatamente, amanhã estamos aqui, achei que ia estar de folga, achei que você ia falar até segunda-feira, a sexta-feira de folga, mas já fui convocado para sexta-feira. Vou te passar um e-mail para pedir folga, chama waltercena@band. Pode deixar. E se conseguir, me avisa que eu mando um também. Tiago, bom trabalho para você, um grande abraço, viu? Um abraço, se ele estiver ouvindo a gente, ele já deve estar respondendo. Não, espero você amanhã. Um abraço para os ouvintes, até amanhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a expectativa para o comércio de Campinas no Dia dos Pais. Vamos falar sobre os restaurantes e também as vendas em geral. Qual será o ticket médio? Quanto o campineiro está disposto a gastar esse ano? E quanto que o comércio pretende ter também de movimentação a partir de uma data importante, a terceira mais movimentada, atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. E tem também o último dia da Cúpula da Amazônia, o que foi discutido, qual o posicionamento oficial do Brasil e a repercussão internacional sobre esse encontro. Esses e outros assuntos logo depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E os defensores dos direitos ao aborto obtiveram uma vitória crítica no estado de Ohio, derrotando uma medida que teria dificultado a sua pressão para consagrar os direitos ao aborto na Constituição do estado. Os eleitores do estado rejeitaram a proposta conhecida como Edição 1, que no caso teria aumentado o limite para aprovar emendas constitucionais de maioria simples para 60% dos votos. Foi amplamente visto como uma batalha por procuração sobre a proposta de emenda constitucional que garante o direito ao aborto, que estará nas cédulas de Ohio em novembro. Se a medida do aborto for aprovada pelos eleitores ainda neste ano, a emenda vai substituir a lei de Ohio de 2019, que proíbe o aborto após 6 semanas de gravidez, sem exceções para estupro ou incesto. E a economia dos Estados Unidos pode estar crescendo, mas a inflação persistente alta, juntamente com as altas taxas de juros, está pesando sobre os consumidores. Pela primeira vez, a dívida do cartão de crédito dos americanos atingiu a marca recorde de $1 trilhão. O aumento da dívida de cartão de crédito em todo o país ocorre em um momento em que as taxas de juros subiram rapidamente para uma alta de 22 anos. Também, inclusive, o Bank of America acabou informando que mais pessoas estão acessando as suas contas de aposentadoria por causa de dificuldades financeiras. Embora as retiradas por dificuldades estejam sendo feitas por apenas uma fração dos titulares dessas contas, especialistas dizem que é uma indicação de que mais e mais famílias estão tendo algum tipo de problema para pagar as contas habituais. E com os pagamentos de empréstimos estudantis federais programados para serem retomados em outubro, outra conta mensal poderia, no caso, forçar mais americanos a controlar ainda mais os seus gastos. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 3 minutos, 11h03, estamos de volta no Manhã Bandeirantes. Deixa eu dar uma passada no nosso WhatsApp, agradecendo aos nossos ouvintes. O ouvinte Wagner Marcondes, daqui a pouco eu vou ler sua mensagem também, a gente vai entrar nesse assunto, vou trazer sua opinião aqui para quem está acompanhando a gente também nesta quinta-feira, agradecendo a participação do Nelson Eugênio, que está falando sobre pais, professores e alunos teriam sido grampeados. É em função da instalação do aplicativo Minha Escola no celular de todos que utiliza o chip que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo fornece. Ele diz que conhece professores, muitas pessoas que desinstalaram o aplicativo do celular porque foi instalado sem autorização. Agradecer também a ouvinte Leonora Andreasa. Ela escreve: Olá, Band, vai ou não vai questionar o áudio que mandei?
Olha, Leonora, não chegou o seu áudio aqui. Se você tiver opinião sobre algum dos assuntos, tiver sugestão, crítica, pode mandar pra gente também a sua mensagem de áudio e a gente vai aqui reproduzir também para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agradecendo ao Marcos Silva Bedin, falávamos sobre a revitalização na Avenida Campos Salles. Ele lembra que em Hortolândia, onde ele mora, já foi feita essa revitalização da cidade. Segundo ele, há alguns anos e está linda. Começou com o prefeito Meira, do PT, terminou com o prefeito Perugini e Zezé. É a mensagem que manda o Marcos Silva Bedin na manhã de hoje aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é dia 10 de agosto, hoje já é quinta-feira, e domingo é Dia dos Pais. Dia de grande movimentação para o comércio, dia importante para quem é dono de alguma loja, quem é dono de algum restaurante, e uma data que sempre movimenta muito a economia local, principalmente, e que nos últimos anos acabou, como tudo, sendo afetada pela pandemia da Covid-19. A expectativa para esse ano de 2023 é de uma retomada tanto das compras, embora economicamente a gente ainda esteja se recuperando do baque, mas também dos eventos, dos encontros com pais, por exemplo, em bares e restaurantes. O Everton Ramos tem uma reportagem que a gente vai exibir agora com imagens também para você que está no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, em que fala da expectativa da Associação de Bares e Restaurantes de Campinas para o próximo domingo. Será um fim de semana de muitos encontros ou a pandemia ainda vai ter impacto? Everton Ramos é quem conta pra gente. Horário de almoço, dia da semana, mas o pensamento tá lá no domingo. Não pode faltar aquele tradicional almoço e a forma mais fácil de agradar o papai é levando para almoçar fora, né? Que não faz bagunça em casa. Nesse restaurante em Campinas, o Dia dos Pais vai ter promoção, mas para quem pedir para comer em casa, um prato família vai ter direito a uma sobremesa grátis. Ainda assim, o local espera um aumento no movimento entre 10% e 15% acima do registrado nos domingos convencionais. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui da região de Campinas prevê um aumento de 15% no movimento em bares e restaurantes em relação ao mesmo período do ano passado. Bom para um setor em que no mês passado 17% das empresas tiveram prejuízo. Isso só consegue ser melhorado se a receita entra, se tem mais movimento, e o Dia dos Pais é uma data extremamente importante para que a gente consiga fazer isso. Cada pessoa deve gastar cerca de R$ 98 para o almoço de Dia dos Pais, ticket médio similar ao do ano passado. Segundo o presidente, alguns pontos favorecem o aumento previsto em 2023. Eu acredito que são dois fatores. Essa da conveniência, do cada vez mais as datas festivas, principalmente no pós-pandemia, a data festiva vamos comemorar. E o segundo é que lá no Dia dos Pais de 22, a gente ainda estava num momento de muita incerteza. Será que o vírus parou de vez? Será que tem propagação? Muita gente estava já saindo, já tinha um bom movimento, mas tinha bastante gente ainda retraída, principalmente os mais velhos, que tinham que tomar cuidado com o vírus. A data tem um peso menor para o faturamento em comparação ao Dia das Mães, mas ainda assim é considerada a terceira mais importante, quando o assunto é alimentação fora de casa. No bar, no restaurante ou em casa. Ter esse momento com o pai, ter a sorte de ter um pai ainda perto para poder dar um abraço, poder jantar junto, almoçar, acho que isso é muito importante. E para o comércio em geral, como será o Dia dos Pais 2023? Nós vamos conversar ao vivo com o Mário Eduardo Campos, gerente administrativo da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Mário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Será um Dia dos Pais para o campineiro de presentão, de presente, de lembrancinha? Qual a expectativa para 2023, Mário? Bom dia a todos, aos ouvintes. Nós temos uma expectativa, né, de um aumento de 6,71% aqui na região de Campinas em relação ao ano de 2022. Isso vai totalizar em torno de 363 milhões na região toda. Nós temos uma expectativa de presentes na faixa de R$ 135. Lógico que dependendo da situação de cada família, isso pode aumentar ou não, mas a média deve ficar em torno de R$ 131. Mário, a data do Dia dos Pais, ela não é a mais
vendida no comércio, né? Pelo menos tanto nas publicidades, embora tenham muitas campanhas, a gente sabe que para o comércio existe o Natal, existe o Dia das Mães, mas também o Dia dos Pais. Mas, de certa forma, é uma largada para esse segundo semestre com essas e outras datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia das Crianças, liquidações de fim de ano. Daqui para frente, o comércio pode começar, de repente, a ter uma recuperação desse período de perdas em função da pandemia dos últimos anos? Eu acredito que sim. Sempre, no segundo semestre, você tem datas mais fortes, como o Dia dos Pais, Dia das Crianças e principalmente a Black Friday, que é na última semana, normalmente na última semana de novembro, né? Os setores que mais, como foi mostrado, né, que sofreram impacto na pandemia foi realmente eventos, alimentação fora de casa, porque todo mundo teve que ficar fechado. O comércio, principalmente o eletrônico, teve uma expansão muito grande, hoje não mais, se mantém muito forte, mas ainda os consumidores gostam muito de fazer compras presenciais, onde eles podem conversar com o vendedor, examinar o produto que estão comprando, e depois é um pouco mais fácil caso haja necessidade de troca, como é o caso de presente nesse momento para o Dia dos Pais. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Mário Eduardo Campos, gerente administrativo da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, falando sobre a expectativa do Dia dos Pais para o comércio na cidade. As vendas digitais esse ano devem também ter um aumento e o brasileiro, de certa forma, conheceu um pouco mais o e-commerce durante a pandemia e como isso afeta diretamente também o comércio local, Mário? Sem dúvida, né? Com a pandemia, o comércio digital, o e-commerce, teve uma expansão significativa. Mas ainda tem muita gente que tem receio em fazer esse tipo de compra, né? Então, nós esperamos um crescimento de 2,34%, ele é menor do que das vendas globais, mas vai ter também, nós esperamos que tenha esse crescimento, sim, nas vendas através do e-commerce. Nós conversamos com o Mário Eduardo Campos, falando sobre o Dia dos Pais e a expectativa da Associação Comercial e Industrial para esse ano. Mário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a toda a equipe da SIC. Obrigado, igualmente a todos. São 11 horas da manhã e 11 minutos. Seguindo o nosso giro de informações, participações também dos nossos ouvintes. Tem mensagem de áudio. Agora há pouco eu falava sobre a ouvinte que mandou aqui pra gente, sobre um áudio, a Leonora Andreasa. Agora ela participa conosco com mensagem de áudio. Vamos ver qual é a dúvida que ela tem. Olá, Band, bom dia. Eu sou Leonora Andreasa. Eu tenho 82 anos. Há algum tempo eu não ouço a Band. Hoje enjoei de ver televisão, de ver tanta nojeira. Mas liguei o rádio e voltei a ouvir a Band. Obrigado. Que também não é lá essas coisas, mas que eu acompanho. E é o seguinte, eu não sou nem Bolsonaro e nem Lula. Eu já fui Lula. Mas não sou mais. Não sou mais nem Lula, nem Bolsonaro. Porque a nossa política no Brasil está suja. Suja, nojenta. E eu gostaria de saber uma única coisa. No dia da eleição, eu estava seguindo o final dos votos. O que aconteceu que a partir das 5 horas, quase chegando 5 horas... o Lula passou a ganhar desesperadamente e não veio mais nenhum voto para o Bolsonaro. Já falei, não sou nem Bolsonaro, nem Lula. Mas isso me chama muito atenção. Muita atenção. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que aconteceu naquele dia? E os votos dele estavam vindo lá do Nordeste. Pode me explicar, por favor?
Eleições são assim, e quando você tem abertura de determinados centros eleitorais, você tem preferência a um ou outro candidato, dona Leonora. Por exemplo, nessa eleição, isso aconteceu também no primeiro turno, as primeiras urnas abertas eram principalmente nas regiões sul e sudeste, por uma facilidade geográfica de deslocamento dessas urnas, e depois Lula teve mais votos no Nordeste. Isso foi aparecendo conforme o tempo e conforme os votos foram sendo calculados. Curiosamente, eu estava vendo ontem, eu estava lendo um livro que mostra as capas de jornais antigos e eu me debrucei sobre a capa de 1989 das eleições presidenciais. Na época não era ainda a urna eletrônica, na época a apuração era muito mais lenta e o jornal Estado de São Paulo, ele rodou no dia seguinte, na segunda-feira, com números parciais ainda da votação. E naquela parcial, e na época existia a pesquisa boca de urna, que era importante para entender quem o eleitor escolheu e comparar depois com a votação. Mas naquele momento foram fechadas as urnas na noite de domingo, ou pelo menos o Estadão fechou antes do fim da apuração, com um pouco mais de 33% das urnas apuradas. E na ocasião, Lula estava à frente de Fernando Collor. Conforme foram abrindo os votos no Nordeste, naquela ocasião, com o então governador de Alagoas, Collor passou Lula nas eleições. Então não é um fenômeno novo, não é algo que aconteceu exclusivamente nessa eleição. Mudanças acontecem, viradas acontecem. Então, isso foi registrado numa eleição muito acirrada. Não é verdade que nenhum voto foi computado para Bolsonaro, mas a diferença foi diminuindo até que virasse para Lula e depois resultasse na vitória do candidato do PT. Muito obrigado, espero que tenha tirado sua dúvida, espero que goste aqui da nossa programação da Band, a senhora que está voltando a ouvir rádio. Pode não achar a Band lá, tudo isso, mas a gente se esforça para fazer o melhor aqui todos os dias. Agradecendo também a Valquíria Barbieri, mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia, querido amigo jornalista. Agradecendo também o carinho de sempre e sempre aqui participando conosco no Manhã Bandeirantes. Um rápido intervalo e na volta, aí sim eu trago a reportagem sobre a Cúpula da Amazônia que terminou ontem com a presença do presidente Lula e a repercussão desse encontro a respeito não apenas da preservação do meio ambiente, mas de como fazer girar a economia de uma área tão rica do nosso país. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Fomos na inteligência artificial e perguntamos o que uma cidade desenvolvida deve ter. Uma cidade desenvolvida deve ter sistema público com hospitais modernos, hospital público infantil, telemedicina disponível a todos, boa educação pública para crianças e adolescentes, boas universidades públicas e particulares, esgoto 100% tratado, empregos e oportunidade para todos. Viu? Até a inteligência artificial sabe. Campinas já tem tudo isso e muito mais. Campinas, naturalmente inteligente. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados arquivou a ação que poderia cassar o mandado do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. O processo de cassação foi aberto em março deste ano, após o político usar uma peruca, dizer que era Nicole e fazer um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher. O arquivamento ocorreu após o relator do processo, Alexandre Leite, do União Brasil, mudar o voto de última hora. Uma hora antes, a deputada Carla Zambelli, do PL, também teve uma ação de cassação, arquivada pela Comissão de Ética. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 19 minutos. Terminou a Cúpula da Amazônia em Belém do Pará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de lideranças internacionais e presidentes de 8 países assinaram a declaração dessa cúpula, um documento como um dos resultados desses encontros que aconteceram desde a última terça-feira. Terça e quarta-feira, 2 dias, com a declaração de Belém, consolidando a agenda comum entre os 8 países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica. A declaração foi assinada durante o primeiro dia ainda da cúpula, apresentando pontos consensuais de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, tendo por base aportes da sociedade civil destacados durante o seminário sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sobre esse assunto tem reportagem com a Cássia Medeiros, direto de Belém do Pará. Está no Brasil mais da metade do território da maior floresta tropical do mundo. 50 milhões de pessoas vivem nos 8 países que detêm o bioma essencial para o equilíbrio do clima no planeta. 30 milhões só no Brasil. No encerramento da Cúpula da Amazônia em Belém, o presidente Lula cobrou mais participação dos países ricos no custeio da preservação desse ecossistema. É preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta. Lula passou o dia em encontros bilaterais com o presidente da Conferência do Clima, que vai acontecer em Dubai no fim do ano, e com representantes de países africanos e da Indonésia, que também abrigam florestas tropicais. O último dia da cúpula foi de repercussões sobre a Declaração de Belém. O documento não define meta comum contra o desmatamento na região. O veto à exploração de petróleo, defendido pelo presidente da Colômbia, também ficou de fora. Houve avanço na cooperação para combater crimes ambientais e o tráfico de drogas, com um centro internacional a ser criado em Manaus. A retomada do diálogo entre os países é o principal avanço depois de 14 anos sem reuniões. A organização do Tratado de Cooperação Amazônica agora pretende ser um instrumento para a preservação e o desenvolvimento sustentável da região. Ouvinte participando conosco pelo 971021493, o Sérgio Souza escreve dizendo: que bom que agora temos um presidente preocupado em cuidar da Amazônia e não em derrubar árvores e também plantar soja e colocar gado naquele terreno. Já do outro lado, Wagner Marcondes escreve o seguinte: parece-nos que a montanha pariu um rato, o mesmo rato de sempre. Na opinião do Wagner, essa firula toda só se prestou a que nosso casal real fizesse um pouco mais de turismo e, claro, protagonizando o que para eles são cenas ridículas pela primeira-dama. Está longe de ter a postura de um chefe de governo. Procurem saber o que os jornais internacionais noticiaram sobre o que ele chama de reuniãozinha de fundo de quintal que só serviu de palanque, como sempre, ao atual presidente. As manchetes retratam bem o que foi aquilo. Mais uma vez, o país exposto ao ridículo. Lula se especializou a falar apenas para os seus. Enfim, muito papo e nenhum resultado que realmente fará diferença, seja lá o que for. E ele conclui: Brasil, o país que você... do oba-oba, o país do oba-oba. A repercussão maior foi principalmente na França, fora do Brasil, pela ausência do presidente francês Emmanuel Macron.
O jornal Libération, por exemplo, criticou a ausência de Emmanuel Macron na cúpula da Amazônia, porque, segundo a publicação, o evento era uma questão crucial que Macron parece desprezar. Ainda dizem que atitudes do presidente contradiz o próprio discurso. O presidente, o líder francês, debateu várias vezes sobre os incêndios na região e a preservação ambiental do bioma também está no centro dos debates do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A presença do Macron ela foi muito discutida, ou a ausência dele, porque se tivesse vindo ao Brasil, o presidente francês seria apenas um observador. A floresta amazônica passa também pela Guiana Francesa. Mas a Guiana Francesa não é um país independente. É parte do território da França. É como se fosse um estado francês, só que aqui na América do Sul. Então, por esse motivo, não faz parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, chamado OTCA. Ele só poderia observar e não participar diretamente da discussão. Dos países que fazem parte do tratado, 3 presidentes não vieram. Nicolás Maduro, por exemplo, cancelou o convite na segunda-feira à noite. A diplomacia da Venezuela informou que uma infecção nos ouvidos impediu o presidente venezuelano de participar desse debate na cúpula. A presença dele poderia mudar totalmente o foco, levar para uma linha política e, de certa forma, isso pode ter sido até favorável. O que vai daqui para frente ter de avanço, tanto na preservação quanto no cuidado com aquela população, é o que tem que ser cobrado. Agora, particularmente, eu acho que o encontro pode ser produtivo. Discutir a Amazônia com quem é responsável por ela é mais importante para mim do que você ver o mundo todo se debruçando sobre algo que é de preocupação global, mas que a responsabilidade é desses países e que haja, de fato, responsabilidade. E que de fora para cá venham investimentos a partir da credibilidade que os países da América do Sul transmitam nesse cuidado, nessa preservação, sem perder o foco também na população que vive nessas áreas. Então, a repercussão internacional eu não vejo tão grande. E principalmente no tom de crítica. O que eu percebo mais é uma preocupação com esses presidentes não estarem participando dessa cúpula. Que é algo que, inclusive, a hoje oposição, o antigo governo, batia muito na tecla de que quem tem que cuidar da Amazônia somos nós. Então, acho que é preciso também ter uma certa coerência no discurso e um equilíbrio entre até que ponto os países em que há o cuidado com a Amazônia são soberanos sobre essa área e até que ponto isso pode também ter uma ajuda internacional. Ajuda. E não necessariamente a presença de todos eles em todas as discussões relacionadas a um patrimônio da humanidade, mas que está dentro das fronteiras dos nossos países. Uma última participação do nosso ouvinte que acaba de chegar e na sequência tem esporte e também tem noticiário esportivo aqui na Bandeirantes. Bom dia a todos da Band, aqui é Juarez de Paula, o pessoal Heitor, Thiago e todo da técnica aí. Olha, gente, eu não aguento ver esse presidente se reunindo para ficar com esses subindo em palanque, fazendo campanha. Sobre a Amazônia, ele está mais interessado nos milhões supostamente prometidos pelos países desenvolvidos, porque ele está de zóia nisso, né? Você sabe como é que é, a Alibaba não perde oportunidade. Então eu acho que ele está interessado nisso. E o dia que esse pessoal acordar para realmente fazer alguma coisa em relação ao clima, talvez pode ser tarde, porque o bicho vai pegar, né? É isso aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus aí. Muito obrigado, e com a participação do nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes, a gente encerra essa edição do Manhã Bandeirantes de quinta-feira, 10 de agosto de 2023, agradecendo a sua companhia, a sua mensagem e reforçando o convite. Amanhã estamos de volta a partir das 10 horas, logo depois do Jornal Bandeirantes Gente. A partir de agora, Carlos Henrique comanda o Nossa Área. Informações de Guarani e Ponte Preta na preparação para a rodada do fim de semana. Repercussão também da Copa Libertadores da América e Sul-Americana com bola rolando. Hoje tem São Paulo em campo, inclusive com transmissão da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua audiência. Fique com o Carlos Henrique e até amanhã.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo